Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é como aumentar a força dos músculos. Mas antes eu vou pedir para você, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, que o assunto é muito importante para quem faz fisiculturismo e para quem quer evitar o envelhecimento. Por quê? Porque o meu método ele é baseado nos estudos que eu já venho fazendo de evitar a perda de massa muscular somente com alimentos, tá? Então, é assim, vamos lá. Para aumentar a força dos músculos, eu preciso fazer com que seu corpo aumente a absorção dos 3 aminoácidos essenciais que vêm das fontes de vitamina bruta de proteína animal. Então, não tem outra fonte, tá, gente? Se alguém falou que existe outra fonte para você absorver, tá mentindo para você sobre isso aí. Um ou outro pessoa com tendência vegana fala que feijão tem os aminoácidos BCA, que é composto de 3 essenciais construtores de fibras musculares, que é valina, leucina e isoleucina. Acontece que o feijão só tem traços desses 3 aminoácidos. O que é traço, gente? Para quem não é da área de química, bioquímica, é quando a gente faz análise de laboratório, uma análise química quantitativa, a gente chega lá que aparece traços na proteína do feijão de valina, leucina e isoleucina, mas é quantidade insignificante, é 0,02%, é coisa de miligrama, em 100 gramas de proteína é coisa de miligrama, então não é significativo. A gente fala em traços quando chega nessa percentagem, 0,02%. Ao contrário das carnes, né? Quando você fala em carnes, ovos, queijo, leite, então quando você separa a proteína pura da proteína bruta, você lá tem quantidades perceptíveis assim, ó. Você tem tantos por cento da proteína pura. Nesses, por exemplo, vamos supor, na carne, 23% de proteína bruta. Proteína pura na carne, desculpa, proteína pura. Então, lá vai aparecer mais ou menos 25% desses aminoácidos é composto dos BCAAs, que o termo é em inglês, tá? BCAA, que quer dizer Branched Chain Amino Acid, que é composto dos 3 aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, que eles têm na cadeia dele, ele é de origem aromática, ou seja, é uma cadeia cíclica fechada com ramificações. Essas ramificações no grupo amínico e no grupo carboxílico é que permite fazer as tramas musculares mais rígidas. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo falar sobre isso, inclusive eles são os que regeneram tendões musculares. Muita gente não sabe, mas isso é a construção fisiológica dos músculos e dos tendões. Precisa desses aminoácidos para você construir fibras musculares e recuperar lesões de tendões. Muita gente não sabe. Tendões, a parte que dá os ligamentos dos nervos, também é composto desses aminoácidos, que eles formam as tramas das ligações cruzadas mais fortes. Então, esse é o detalhe. Então, vamos lá. E parece um contrassenso que eu vou falar, porque muita gente não sabe. Então, é assim. Carnes, naturalmente, quando você não se preocupa com o processo digestivo, decompositivo e absortivo dos aminoácidos da carne, todo mundo fala, não, mas carne é ruim porque demora 72 horas para fazer digestão. Isso em condições normais, tá? Mas existe um método para você acelerar o processo de digestão de carnes, desde que carnes cozidas, grelhadas e assadas. Eu sempre falo isso no meu canal, que não adianta. Carne industrializada, o conservante não deixa as bactérias digestivas decompor e absorver. Então eu venho falando no meu canal que o que nós sempre comemos na nossa espécie era carnes cruas dos animais que se abatia, só fresca. O ser humano nunca teve condição de comer carne em estado de degeneração ou putrefação, como os abutres, aves de rapina, hienas, um monte de outros animais que comem carne em putrefação. A gente sempre comeu carne crua, fresca. E
frutas silvestres. Essa era a origem da nossa espécie. Todas as outras coisas que foram incorporadas depois, eles não fazem parte da origem da nossa espécie. Dando exemplo, eu sempre falei isso, critico aqui no meu canal, é uma alimentação muito rica em amido. A alimentação muito rica em amido, ela dá um monte de problema, principalmente questão de obesidade, diabetes e triglicérides. Então, toma cuidado. Se você não tiver um gasto calórico para compensar, amido é um tipo de alimento que você tem que cortar. E carnes industrializadas, alimentos ultraprocessados, nunca serviu para nada, não faz parte da alimentação da nossa espécie. Então, quando você volta para a alimentação de origem, é muito mais fácil você não ter problemas. Então, inclusive, eu sou crítico porque eu vejo aí, às vezes, pessoas com tendência vegana, inclusive um médico, o cara tem CRM, tendência vegana, aí ele vai defender, para ele defender o ponto de vista dele, ele ataca, por exemplo, o consumo de carne, mas ele sequer conhece o processo digestivo da carne. Nossa, é assim, é de uma ignorância fora de série. O cara tem um CRM de médico, eu acho um absurdo. O cara não conhece o processo digestivo da carne, então ele está falando besteira. Então, voltando para o assunto do vídeo, é o seguinte: se você quer ganhar força nos seus músculos, aumentar a força, você precisa comer carne com frutas digestivas. Por quê? Porque sempre se preocupando com o processo de digestão, porque quem vai fazer essa digestão são as bactérias digestivas. Só que para elas trabalhar, elas vão trabalhar de graça para você dentro do seu, a partir do estômago e do todo o trato digestivo, esôfago, estômago, colo, intestino delgado, tudo. Porém, para elas trabalhar, elas precisam do que a gente chama, lá na química a gente chama isso de meio de cultura, que é as condições para elas trabalharem e se reproduzirem. O que é essas condições? É os chamados prebióticos, vegetais, frutas principalmente, que têm polpas insolúveis na sua concepção, ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido málico, que são ácidos que ajudam na digestão da proteína na presença de polpas. Sempre é bom frisar, são as polpas que faz o meio de cultura para as bactérias ficar ali transitando, a carne está dissolvida, os aminoácidos da carne, aí separa, porque a carne é assim, ela tem 23% de proteína em média, pura, porém 2% lá entre as vitaminas que vêm da carne. Outro dia eu faço um vídeo para falar sobre as vitaminas que vêm das carnes, eu sempre falo as carnes, porque é todo tipo de carne, tá? Carne de peixe, carne de frango, carne de porco, carne de boi e qualquer outra carne que você queira comer, desde que seja proteína animal, que seja palatável, você pode comer normal. A gente sabe de caso, assim, eu já comi carne de javali, javaporco, já comi carne de capivara e já comi carne de jacaré. Isso tudo em restaurante de carnes exóticas, esse negócio aqui em São Paulo mesmo tem. Quem quiser experimentar pode experimentar. De todas, eu comi carne de carneiro e carne de bode. De todas essas que eu falei, a que eu menos gostei, assim, não achei um gosto muito bom, foi só a da capivara. Tem um cheiro um pouco mais forte. A do carneiro é meio adocicada, então não tem problema nenhum, você pode comer, depende do gosto. Eu sei que lá o pessoal do Oriente Médio come carne de camelo ou outros animais, não tem problema nenhum, é tudo carne, tá, gente? Desde que a carne seja bem preparada, não tenha nenhum contaminante, não tem problema nenhum. Então é assim, aí quando eu estou falando nisso, então para você ganhar massa muscular, eu já expliquei sobre isso. Então a gente precisa se preocupar com a ingestão, que é comer fontes de proteína bruta como carnes, a decomposição da carne em proteína pura, depois a decomposição da proteína pura em aminoácidos e lá no teu intestino, que só absorve no intestino, a absorção dos aminoácidos da carne. Então, quando eu falar assim, eu preciso colocar frutas e outros prebióticos, vou dar exemplo aqui para vocês. Então, como o ovo, o queijo e o leite não tem muito que aumentar a absorção deles, só tem um tipo de fonte de proteína bruta que dá para aumentar, por incrível que pareça, é a carne. Mas por quê? Porque a carne, a gente consegue colocar uma fruta que aumenta inclusive a absorção. Mas as que ajudam na digestão tem várias, inclusive não precisa ser só fruta. Vou dar um exemplo de 2 prebióticos excelentes que não é fruta, que é tubérculo, que é a cenoura e a beterraba.
A abóbora é fruta e é um excelente prebiótico também. Agora eu vou citar frutas aqui que eu tenho, sempre faço, que eu sempre como para você. Então, quando você comer carne, para você se preocupar com o processo digestivo dela, então, uma coisa que eu aconselho para todo mundo, a primeira coisa, é colocar o probiótico, tá? O probiótico ajuda porque você está acelerando o processo digestivo da carne, porque você está pondo meio de cultura para as bactérias trabalhar, que são essas, lactobacilo vivo. Pode ser qualquer marca, tá, gente? Aqui foi casualidade ter essa marca em casa, às vezes eu uso a do passarinho ou outra, não tem problema nenhum. Então, sempre coma após as refeições. Se o meu foco é digestão de proteína, isso aqui auxilia na digestão, porque eu estou colocando bactérias digestivas no processo digestivo. E das frutas, eu vou fazer um parênteses de todas as outras aqui. Deixa eu pegar logo um monte aqui. Então, aqui, ó. Uma fruta que muita gente não sabe que é fruta é tomate, tá, gente? Isso é fruta e é digestivo, tá? Então, a salada de tomate junto com carne ajuda na digestão das proteínas. Outra que muita gente não sabe, pêssego. Bom, pêssego, ameixa, nectarina, é tudo da mesma família do ponto de vista dessas frutas, mas esse aqui é um pêssego pequenininho, porque é fora de época. Quando chega no fim do ano, eles ficam maiores, né? Então, o pêssego também. A goiaba, eu falo inclusive, a goiaba ela tem pouco ácido cítrico e pouco ácido ascórbico, mas ela é muito rica em polpas. Então, quando você combina ela, por exemplo, no suco de goiaba com limão, que você faz só coada, eu já postei a receita aqui no canal, você auxilia no processo digestivo das carnes, dos ovos, de todas as fontes de proteína bruta. Outras frutas, vou fazer mais um parênteses aqui. Outra fruta, maçã, para se comer na presença de carne, é muito boa. Tem gente que fala assim, maçã, principalmente mulher, fala, maçã costuma me travar o intestino. Tem que comer na presença de carne. Ou seja, acabou de comer carne, come maçã como sobremesa para auxiliar no processo digestivo da carne. E aí não segura, porque um ajuda no outro, não segura o intestino. A outra, manga. E aí tem tantas outras que eu, por um acaso, não tenho hoje para mostrar. Mas tem tantas outras frutas, mexerica, laranja com bagaço, pera, kiwi, nectarina já falei que é da família do pêssego, mas então essas frutas digestivas. Agora, quando eu estou falando em construção de fibras musculares mais forte, tem uma fruta que ela é insubstituível, você deve comer ela na refeição ou de sobremesa. E eu tenho que fazer um parênteses que é assim, se você é dos que, como eu, come ela com comida, ela acelera tanto a digestão, porque você está comendo um pedaço de carne como um pedaço de mamão. Ela acelera tanto a absorção de aminoácidos que ela consegue fazer a carne se decompor num período de máximo de 40 horas, em vez de 72 horas. 40 horas, e ela aumenta muito a absorção dos aminoácidos da carne. Isso é muito bom, excelente para ganhar força muscular. Mas eu tenho que fazer um parênteses, porque o intestino, ele é um filtro molecular, e ele tem vários níveis de acordo com a idade. Então, quando você tem até 20 anos, você está com a taxa de absorção intestinal lá em cima, né? Então, você absorve muito, o seu filtro não está saturado. Conforme a idade vai aumentando, a sua taxa de absorção intestinal cai. Então, por que eu sei de tudo isso? É porque eu faço grupos de pesquisa e eu tenho pessoas de 60 anos que eu estimulo as pessoas a ganhar massa muscular depois de 60 anos. E as pessoas colocam isso, então tem pessoa do grupo de 60 anos que ele come carne com mamão e a taxa de absorção aumenta, beleza, tudo certo, só que ele não tem nenhum problema de saturação renal, mesmo comendo tipo 350 a 400 gramas de carnes por dia. Então não tem problema nenhum. Mas as pessoas mais novas, eu tenho que fazer esse parênteses, porque assim, se você está na faixa de 20 e poucos anos e usar esse método, você vai ter que monitorar uma coisa, porque sua taxa de absorção intestinal, a depender do nível da sua alimentação, está mais alto que uma pessoa de 50, 60 anos. Então você vai monitorar, se você comer carne com mamão, monitora se você tem alguma dorzinha acima das nádegas, na parte traseira, que é um desconforto que dá no rim se você estiver comendo muita carne com mamão. Presta atenção, é só para quem come muita carne com mamão. Para quem come na sobremesa não altera muita coisa não, aumenta só um pouquinho a absorção. Mas para quem come a carne com mamão, então monitora a quantidade de carne que você está comendo com mamão. Porque você vai no churrasco, você pode comer um monte de carne, não vai fazer problema nenhum para o seu rim. Mas se você comer muita carne com mamão, geralmente
tem que ser no máximo 300 e poucas gramas de carne por mamão, com mamão por dia, porque o processo digestivo, quando chega no intestino, já está começando, já está em decomposição a carne, já está separando. E aí, a depender da sua alimentação, começa a absorver muito rápido. Para o intestino tudo bem, tá tudo beleza, não tem problema nenhum. Só que muito aminoácido no sangue dá uma tendência de saturação renal. Mas é um desconforto leve. Você baixa o consumo de carne com mamão e não tem problema nenhum. A carne que você come com salada, ela não altera muito não, porque não vai alterar muito a absorção intestinal. Mas a que você come com mamão, aumenta muito a absorção intestinal. É esse parênteses que eu vou fazer. Então, de acordo com a idade, você monitora quanto de carne você pode comer. Inclusive, nas minhas tabelas de ganho de massa muscular, eu jamais uso aquela tabela que o pessoal fala em 2,2, 1,8 grama de proteína quilo por quilograma de peso, do peso objetivo lá, que é o IMC médio pela altura, pelo peso objetivo, né? Então, eu uso a tabela de 1,5. Mas já vou fazer um parênteses. Eu já tenho pesquisa nessa área, quem come a carne com mamão tem que trabalhar inclusive com a taxa de fontes de proteína pura entre carnes, ovos, queijo, leite, menor que essa de 1,5. Por quê? Porque aumenta muito a absorção intestinal. Então, ou seja, para você ganhar massa muscular naturalmente, você nem precisa comer muita carne, basta comer a carne com mamão. Então aí vai cair numa taxa, nas minhas contas cai numa taxa de 1 grama por grama de peso. Ou seja, se você pega lá, por exemplo, que a carne tem 23%, se você comer com mamão, para uma pessoa mais nova, pode comer só em torno de 300 gramas de carne por dia, total, nas 3 refeições, comeu 300 gramas, come ela com mamão, vai dar 60 e poucos gramas de proteína bruta. Então, um indivíduo adulto de 70 quilos vai cair naquela casa de 1 grama por grama de proteína pura por quilograma de peso. E é suficiente para você já ganhar massa muscular, desde que você coma mamão com comida. Tem gente que não gosta, fala, não gosto de comer mamão com comida, eu como na sobremesa. Aí é diferente, aí você pode usar uma tabela de 1,5, que não tem problema. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, o que vocês têm que entender é isso. Se você aumenta a taxa de absorção intestinal dos aminoácidos da carne colocando mamão, esses aminoácidos vão construir as fibras musculares mais fortes e vai aumentar a sua força. E aí tem a ver também com testosterona, mas isso é assunto para outro vídeo. Então é do meu método para você ganhar testosterona total a partir da alimentação, sem precisar de anabolizante, sem precisar de nada disso. Então, esse método eu já tenho, mas é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilha e até o próximo vídeo. Obrigado.